Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a professora Ana Júlia Cachan e hoje vou falar com vocês sobre estabilidade acidentária. O que é essa estabilidade no emprego? Que tem aqueles que sofreram acidente de trabalho ou foram vitimados por doenças profissionais, doenças do trabalho, receberam benefício da Previdência Social e depois da cessação deste benefício na Previdência, tem aí uma garantia de emprego por um prazo mínimo de 12 meses. Como é que funciona, em que situações isso acontece e que é um momento que a legislação trabalhista se mistura um pouquinho com a legislação previdenciária. Muito bem, para a gente começar, queria deixar para vocês aqui os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram, que são os canais pelos quais eu me comunico com vocês. Com qualquer dúvida ou algo que eu puder contribuir, eu fico à disposição por esses canais aqui. Muito bem, aonde está prevista a estabilidade acidentária? Lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. O artigo 118 da Lei 8.213 diz que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. A gente tem aqui, dentro desta regra do artigo 118, uma série de situações que a gente precisa considerar. Primeiro, é a Lei 8, 2, 1, 3 de 91, que é o plano de benefícios da Previdência Social. É dessa legislação que você vai se socorrer para entender como funciona a estabilidade acidentária. Tá? Essa lei, então, é uma lei previdenciária, ela é de 1991, mas produz efeito lá no contrato de trabalho. Como é que começa dizendo para a gente o artigo 118? Que o segurado, então, é aquela pessoa que mantém vinculação com o sistema de previdência social, que sofre acidente do trabalho. E aqui é importante a gente fazer uma ressalva, porque a lei previdenciária, quando ela fala acidente de trabalho, ela se refere a uma série de situações possíveis. O acidente de trabalho não é só aquele evento súbito, traumático e inesperado que o segurado pode sofrer no exercício da sua profissão. O acidente de trabalho, conforme a nossa legislação previdenciária, ele vai englobar, além desse acidente que a gente chama de acidente típico, né, que é o acidente traumático, vai englobar doença profissional, que é doença própria de determinada atividade, como, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo dos montadores. Vai englobar a doença do trabalho, que é a doença adquirida em razão de condições especiais em que o trabalho se desenvolve. Então, eu tenho em determinados meio ambientes de trabalho alguma agressividade específica que vai causar um agravo à saúde do trabalhador. Então, vamos lá. Acidente típico, doença profissional, doença do trabalho, e tenho ainda as hipóteses de concausalidade e equiparação. A concausa básica é aquela que vai dizer para a gente que o acidente, que embora não tenha sido a causa única, mas tenha contribuído de alguma maneira para a incapacidade do segurado, vai ser considerado um evento acidentário. Como assim? Imaginem, por exemplo, um segurado que tem um problema na coluna e que ele já tem esse problema na coluna de qualquer maneira, mas exerce uma atividade que sobrecarrega a coluna, faz muita força, carrega muito peso, assume posições viciosas. Eu tenho uma situação de concausalidade. O trabalho não é a causa única, mas é um fator que contribui para o quadro de incapacidade. Depois eu tenho ainda as situações de equiparação, que são acidentes sofridos ainda que fora do local de trabalho e que são considerados pela lei previdenciária como acidentes de trabalho. Aqui eu tenho contaminação acidental, agressão física por terceiro ou colega de trabalho, eu tenho os acidentes ocorridos no horário de refeição e descanso, eu tenho os acidentes de trajeto, né, o acidente ocorrido no percurso da casa para o trabalho ou vice-versa, é um acidente de trabalho. Houve uma tentativa, né, por meio da medida provisória 915,
de excluir o acidente de trajeto do conceito de acidente de trabalho, porém, a medida provisória perdeu eficácia, de modo que volta a ser acidente de trabalho o acidente de trajeto. Então, eu tenho uma série de situações que configuram o conceito de acidente de trabalho para fins da nossa lei previdenciária. A gente tem que abrir aí o leque de possibilidades para entender que diversas situações que ocasionam incapacidade podem sim ser associadas ao trabalho de forma direta ou indireta. Muito bem, voltamos para a norma. A norma vai dizer, então, que o segurado que sofreu acidente de trabalho, e aí nós temos esse conceito mais amplo possível, tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses, então, pelo prazo mínimo de 12 meses, e isso é importante a gente frisar aqui, nós temos que considerar que, eventualmente, as normas coletivas de determinadas categorias de trabalho vão trazer previsões de estabilidade maior do que 12 meses. Então, o que eu tenho aqui? A lei estabeleceu um patamar mínimo. Por no mínimo 12 meses, eu tenho uma garantia de emprego para o segurado que sofreu um acidente de trabalho e se afastou. Pode ser que a convenção coletiva daquela categoria aumente este prazo de 12 meses para um prazo maior. Então, fica aqui esse registro e essa dica de quando você for cobrar estabilidade numa ação trabalhista, que você verifique a convenção coletiva, o dissídio coletivo da categoria do seu segurado, do trabalhador, para que você verifique se está cobrando realmente tudo aquilo que tem direito ou está limitando a 12 meses, que é o prazo mínimo estabelecido pela lei previdenciária. Perfeito? Muito bem. Continuamos lá no dispositivo legal, ele vem e diz assim: garantida a manutenção do contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário. Após a cessação do auxílio-doença acidentário. Então, qual é o pressuposto para que eu tenha direito à estabilidade? É que eu tenha um afastamento por acidente de trabalho para gozo de auxílio-doença acidentário. Vamos lá. Até a emenda 20, até a emenda 103 de 2019, perdão, até a emenda 103, o benefício chamava auxílio-doença e ele podia ser previdenciário ou acidentário. O benefício previdenciário, que a gente chama de B31, e o benefício acidentário B91. Muito bem. A emenda 103, a reforma da Previdência Social, alterou o risco social coberto, tirou doença lá do artigo 201 da Constituição e colocou incapacidade. Deste modo, o sistema está renomeando o auxílio-doença e ele passa a chamar auxílio por incapacidade temporária. Nós estamos falando do mesmo benefício aqui. Este auxílio por incapacidade temporária, ele é devido ao segurado empregado quando ele fica incapacitado do trabalho por mais de 15 dias. É uma incapacidade que nós denominamos total e temporária, porque o benefício é devido durante todo o período em que o segurado, né, e pelo tempo que ele necessitar para fazer o tratamento médico, para que possa recuperar a sua capacidade e retomar a sua função, voltar ao seu trabalho. Se o nosso trabalhador, se o nosso segurado, se o nosso empregado saiu em afastamento previdenciário e esse afastamento é de natureza acidentária, ou seja, é um benefício que decorre do acidente de trabalho, de todas aquelas hipóteses que a gente viu lá atrás, este benefício vai gerar direito a uma estabilidade de pelo menos 12 meses no emprego. Então, vamos voltar para o dispositivo aqui. Olha só, após a cessação do auxílio-doença acidentário, então ele tem garantido por 12 meses a manutenção, no mínimo, independentemente da percepção do auxílio-acidente, tá? O auxílio-acidente é um benefício que não sofreu alteração pela reforma da Previdência e é devido como indenização ao segurado quando ele fica com uma sequela, quando ele fica com uma lesão consolidada, quando ele fica com uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Funciona mais ou menos assim. Você imagina o segurado que sofreu um acidente de trabalho, precisou se afastar, 15 dias quem paga é a empresa, 16º dia ele vai para o INSS e vai receber o quê? Se foi acidente de trabalho, auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária. Após a cessação, após a alta, quando já passou o período de tratamento, o sistema
pode ou não conceder o auxílio acidente. Quando vai conceder o auxílio acidente? Vai conceder o auxílio acidente quando ele ficar com uma sequela, quando ele ficar com uma dificuldade maior para exercer determinado trabalho, quando ele ficar impossibilitado de fazer aquela função que ele fazia antes do acidente, mas ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar, tanto que vai acumular auxílio acidente com remuneração com salário, não tem problema nenhum, tá? O dispositivo aqui diz para a gente o seguinte: olha só, se você é um empregado, saiu em afastamento, em auxílio-doença, de natureza acidentária, ou seja, sofreu um acidente de trabalho, se afastou por mais de 15 dias, recebeu o benefício da Previdência Social, após a alta, você tem uma estabilidade no trabalho de pelo menos 12 meses, por no mínimo 12 meses, né? Porque pode ser flexibilizada pelas convenções coletivas, independentemente da concessão do auxílio acidente. Então, independentemente daquele acidente, daquela doença que vitimou o segurado, ter deixado uma sequela definitiva, ele vai fazer jus a essa estabilidade de pelo menos 12 meses no emprego, tá? E reforço, pelo menos 12 meses, porque as normas coletivas costumam flexibilizar, costumam aumentar esse prazo estabilitário. Perfeito? É importante a gente referir também aqui, no que diz respeito ao período de afastamento de auxílio-doença acidentário, né, de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, que a lei não vai exigir um número mínimo de meses de percepção do auxílio-doença. Ele vai dizer lá, após a cessação, por pelo menos 12 meses eu tenho estabilidade no emprego. Não vou condicionar essa estabilidade a que o meu auxílio doença tenha duração de X meses. Pode ser que eu tenha um auxílio doença de 1 mês, 2 meses, e ainda assim eu vou gerar estabilidade, porque se é o direito previdenciário, jogando uma consequência lá no direito do trabalho. Tá? Então, não importa o tempo de duração do auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, não importa se ficou uma sequela definitiva, não importa se esse afastamento vai gerar auxílio-acidente ou não, o empregado tem a estabilidade acidentária, ok? Ainda falando do auxílio-doença acidentário, uma outra consequência que também é de efeito trabalhista é a obrigatoriedade do empregador de recolher FGTS no período de afastamento. Se o empregado se afasta e esse afastamento é comum previdenciário, a empresa não tem que recolher fundo de garantia por tempo de serviço durante o período de afastamento. Agora, se o empregado se afasta e o afastamento é de natureza acidentária, ele tem a obrigação, né, o empregador tem a obrigação de recolher FGTS no período de afastamento. Então, faz muita diferença para o empregado se o benefício é de natureza previdenciária ou acidentária. Esse é um ponto importante. Para fins financeiros, o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário têm o mesmo critério de cálculo, 91% da média, né? 91% do salário de benefício. Lembrando que a emenda 103 alterou o conceito de salário de benefício lá no artigo 26. A emenda 103, ela traz uma diferenciação importante no critério de cálculo da aposentadoria por invalidez, que agora passa a chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Na aposentadoria, a natureza acidentária do benefício vai gerar um coeficiente de 100%, enquanto que a natureza previdenciária vai gerar um coeficiente de 60% mais 2% por cada ano que ultrapasse 15 para a mulher e 20 para o homem. Então, na aposentadoria por incapacidade permanente, eu tenho critérios de cálculo diferentes. Para acidentário 100%, para previdenciário comum, eu tenho que aplicar o coeficiente de 60% mais 2. No auxílio-doença, nós não tivemos essa diferenciação, de modo que continua valendo a regra de 91% da média, tanto para o benefício de natureza previdenciária, quanto para o benefício de natureza acidentária, tá? Mantendo o critério anterior à reforma da Previdência Social. Por que então que o empregado se interessa tanto pela conversão do B31 no B91? Por essas consequências trabalhistas que eu trouxe aqui. FGTS no período de afastamento, estabilidade acidentária, isso sem falar na possibilidade de ação de indenização a ser proposta contra o empregador
nos casos de descumprimento de norma de segurança e saúde no trabalho, e também sem falar dos efeitos que isso traz para o empregador no seu seguro de acidente de trabalho lá no FAP do empregador. Perfeito? Mas a conversão de espécie de benefício ela é importante para esse efeito trabalhista imediato, ok? Vejam que com relação à estabilidade, o TST tem uma súmula que eu trouxe aqui para vocês, que é a súmula 378 do TST, que vai falar de estabilidade provisória do acidente de trabalho, falando da constitucionalidade do artigo 118 da Lei 8.213, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias, porque a gente viu que os primeiros 15 dias a gente chama de período de espera, quem paga é o empregador, só no 16º dia que vai para o INSS, e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. Aqui a legislação, a súmula, né, do TST, ela preserva inclusive aquelas situações em que o empregado é dispensado sem que se dê a ele a possibilidade de gozar de um benefício de natureza acidentária, em razão da falta de encaminhamento pela empresa, né, pelo empregador, para o sistema de previdência social, para que se faça o tratamento recomendado aí com o afastamento do trabalho, com a supressão do agente agressivo, de modo que ele possa usufruir do benefício. Então, mesmo nas situações em que eu não tenho o auxílio-doença acidentário, eu posso provar que existe uma doença com relação de causalidade e que deveria ter gerado o direito ao afastamento e, consequentemente, o direito à estabilidade acidentária por no mínimo 12 meses, respeitando aí, claro, o entendimento das normas coletivas que flexibilizam esse prazo, como eu disse para vocês. Perfeito? Existe, então, a ação só de conversão de B31 para B91, a competência para julgar as ações acidentárias é da Justiça Estadual, né? A competência regra geral previdenciária da Justiça Federal, mas eu tenho a exceção, que são as causas envolvendo acidente de trabalho, que são processadas na Justiça Estadual. Perfeito? Então, essa é a dica sobre a estabilidade acidentária, que vem lá da lei previdenciária, mas que promove um efeito dentro do contrato de trabalho, dentro da relação trabalhista do empregado com a empresa e trazendo aí essa possibilidade aí de manutenção provisória do emprego pelo período estabelecido pela lei. Perfeito? Essa é a minha dica de hoje. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo para você.